Bom, então, continuando, né? Vamos tentar ser objetivo aqui. Então, o nosso objetivo, né, é resolver problemas relacionados, né, à solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, na aula passada, a gente fez o primeiro exemplo, né, a procura de uma função de onda que seja a solução da equação de Schrödinger que represente o comportamento de uma partícula, ok? Então vamos pensar, a gente pode pensar assim, né? A gente tem um potencial, a gente vai à procura da equação, da função de onda, que seja a solução da equação de onda de Schrödinger independente do tempo. Ou a gente pode pensar que a gente tem a equação de Schrödinger e existem algumas opções, alguns conjuntos de soluções que pode ser solução da equação de Schrödinger, independente do tempo. Só que o potencial vai determinar o tipo de comportamento da partícula, ou o tipo de domínio onde aquela partícula vai estar agindo, ou o tipo de força que vai estar agindo naquela partícula, né? Então essas são as diferenças. Nesse primeiro exemplo da aula passada, a nossa partícula estava se deslocando livremente sem ação de nenhuma força externa. Então, né, se eu posso associar ao movimento de uma partícula uma onda, né, então eu tenho que ir atrás ou procurar, né, construir, né, um raciocínio lógico para determinar a equação de onda que está associada ao movimento de uma determinada partícula. Então, no primeiro caso, a gente considerou, né, o potencial igual a zero e a equação de Schrödinger independente do tempo ficou mais simples, né, como mostra o primeiro elemento aqui, né? Aí a gente constrói a função de onda psi-zona de x de t, que é uma psi de x exponencial de i et sobre h cortado, mas a nossa autofunção, psi de x, né, é escrita como uma combinação linear, né, de exponenciais de i kx e menos i kx, onde o nosso k aqui tem o valor de raiz de 2me sobre h cortado, né? E depois, por fim, assim que a gente construiu a nossa autofunção, consequentemente a nossa função de onda, e mostrou que ela é a solução da equação de Schrödinger, a gente foi atrás de, né, estudar valores práticos, né, como a densidade de probabilidade, e nesse caso aqui, como exemplo, a gente calculou o valor médio do momento, né? Bom, aqui dando continuidade, então a gente vai para o próximo potencial. O próximo potencial é o potencial degrau, né? Como que é esse potencial? Ele é um potencial chamado degrau porque ele parece um degrau, né, de uma escada, ok? Ou um degrau de um meio-fio, alguma coisa assim. Bom, então vamos pensar o seguinte, é um potencial onde ele tem dois valores para energia potencial diferentes, ou melhor, diferentes para diferentes regiões do espaço. Então, como está bem desenhado aqui, se a partícula estiver nesta região, né, para x menor do que zero, então ela está sujeita, né, a um potencial igual a zero. Porém, se ela estiver se movendo numa região
onde na região positiva do eixo X, ou seja, né, se movendo na parte positiva do eixo X, nessa região daqui para cá, então ela está sujeita, né, a um potencial do tipo constante, né? Novamente, né, o potencial constante é um potencial simples, mas não é zero, né? O primeiro caso que a gente verificou foi V de x igual a zero. O segundo caso, né, para ir construindo de forma crescente, né, os potenciais, a gente vai calcular um potencial que ele não é zero, mas ele não tem uma dependência espacial, ele é constante, né? Só que ele é constante em uma determinada região do espaço, ou seja, para x maior do que zero, eu tenho um potencial diferente de zero. Para x menor do que zero, eu tenho um potencial igual a zero, ok? Então, eu posso escrever que a função energia potencial, ela é constante para x maior do que zero e zero para x menor do que zero, ok? Ponto. Veja que se a gente pensar um pouco, né, o potencial desse lado aqui, né, potencial, as contas, né, desse lado de cá, a gente já resolveu na aula passada, né? Esta região do espaço aqui, basicamente a gente tem uma ideia de como seria a solução das equações para aquele caso ali. O problema, né, é essa nova região onde o potencial é diferente de zero. E um caso, digamos assim, físico, né, a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho um fio condutor, certo? Esse fio condutor, né, ele está separado de um outro fio condutor por uma distância muito pequena mesmo, né? E existe, né, uma diferença de potencial, né, aplicada entre esses dois fios condutores aí, ok? Então, um potencial, por exemplo, está com vamos pensar assim, uma diferença de potencial igual a zero, e o outro potencial tem uma diferença de potencial maior do que zero, ok? Talvez tenha mudado a letra aí, né? Só para não fazer muita confusão em relação à energia potencial e potencial, né? Então, no caso do exemplo do fio, né? Então, se eu tenho, né, por exemplo, uma partícula se movendo nessa direção, né? Se esse fio está muito próximo, né, pode ser que ela, né, passe para o fio de lá, mas quando ela passa para o fio de lá, então ela sente, né, ela passa de uma região onde tem uma diferença de potencial nula para uma região onde tem uma diferença de potencial diferente de zero, ok? Então isso é um exemplo, depois a gente vai recuperar esse desenho mais à frente, ok? Então, lembra, nós estamos sempre à procura de uma função de onda que esteja associada ao comportamento de uma partícula, que também seja a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então vai ter diferentes situações, diferentes comportamentos dessa determinada partícula, que tem uma função de onda associada, e daí a gente vai obter resultados diferentes conforme essa complexidade for surgindo. Então, se a gente supõe, né, que a gente tem uma partícula de massa m e energia total E, esteja na região x menor que zero, se dirigindo ao ponto x igual a zero. Né? Então, vamos pensar que a nossa partícula, né, está se movendo, né, e de repente ela encontra uma barreira de potencial. Ou melhor,
a minha partícula está se movendo, de repente ela passa por uma região de energia potencial muito alta, ok? Na mecânica clássica, como que seria, né? Então a partícula se move livremente, vamos pensar aqui uma massa, m, com uma certa velocidade v, numa superfície sem atrito, ok? Então se ela está em movimento retilíneo uniforme e não tem força atuando, né, no sentido contrário do seu movimento, ela vai continuar seu movimento como era antes, né? É a primeira lei de Newton. E aí, de repente, ela encontra uma parede, certo? Então, esta parede exerce, em um intervalo de tempo curto, forças sobre essa massa, ok? Então, se vamos considerar, né, uma colisão, uma colisão elástica, né? Então esse bloco vem, ele bate na parede e volta, né? Então existe um intervalo de tempo muito curto, onde a diferença de potencial agiu sobre aquela massa. Vamos pensar em um outro exemplo, né? Então aqui no exemplo clássico, quando eu tiver uma parede, né, que suporta, né, digamos assim, uma massa muito maior do que a massa da minha partícula, né, então essa parede, vamos pensar em casos ideais, né? Obviamente, eu poderia pensar numa partícula com uma massa gigantesca que arrebentasse a parede, mas não é o caso. É um caso mais prático, né? Uma outra situação seria o seguinte: suponha que essa partícula esteja em movimento sobre uma superfície sem atrito. Então ela vem com movimento constante, retilíneo e uniforme, e de repente ela passa por uma região de atrito, ok? Novamente, né, vamos pensar que essa região de atrito seja uma região pequenininha, né? Um ΔX. Então, preste atenção, se a energia cinética armazenada no movimento dessa partícula for maior do que a força de atrito naquele determinado espaço, então essa partícula passa pela região da força de atrito, perde um pouco de energia, porém continua seu movimento com uma velocidade um pouco mais baixa, ok? Se a força de atrito for muito grande, ou a energia cinética é muito pequenininha, né, então essa partícula vem, quando ela encontra essa barreira de atrito, ela para. Então existe uma competição, né, entre a força de atrito e a energia, né, gasta no atrito, a energia dissipada no atrito, com a energia cinética. Como a gente está falando de movimento unidimensional, então essa partícula tem só energia cinética. Então ela encontra uma barreira de potencial, né? No caso, esse potencial não é o gravitacional, mas é um potencial do tipo força de atrito, vamos pensar assim. Então, se a energia que ela tem for maior, ela supera o atrito, perde energia ali, mas continua seu movimento. Se essa região de atrito ou a força de atrito for muito grande, ela chega ali e para, né? Então, são situações clássicas que vai nos ajudar a entender o outro problema, ok? Tudo bem. Então, a gente só, para relembrar aqui, se eu não esqueci de falar nada, se move livremente, estará sujeito a uma força atuando no sentido decrescente até retornar, que é esse caso aqui. Então, a gente pode, inclusive nesse caso aqui, calcular o impulso, né, dessa força que a parede atua aqui. É interessante que a força que a parede vai exercer sobre essa partícula só vai aparecer, né, quando essa partícula estiver tocando na parede, ok? Ela vem, essa força não existe. De repente, toca a parede, a força aparece e depois a força desaparece, né? São as belezas da física.
Então, nesse caso, se for uma colisão com um impulso muito com um tempo muito curto, então basicamente toda a energia cinética ela é transformada no intervalo muito pequeno de tempo e retorna completamente para a partícula, ok? Então a mesma energia cinética que ela veio, ela voltou. Significa que ela veio com uma certa velocidade v e voltou com uma certa velocidade v, ok? E um dos resultados, né, aqui interessante, é que quando essa partícula bate na parede e volta, se essa parede é uma parede ideal, eu poderia aumentar essa massa dessa partícula o tanto que eu quisesse. Toda vez que ela batesse na parede, ela voltaria, ok? Então, esse é um outro detalhe, né, que a gente tem que frisar. Já na mecânica quântica, né, então, como que a gente vai proceder? A gente vai fazer igual a aula passada. A gente vai ter que achar uma função de onda, né, que seja a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, para qualquer valor de x, ok? Então, para que ela seja... Veja que existem duas regiões do espaço, x menor que zero e x maior que zero. Porém, eu preciso achar uma equação, uma função de onda que seja a solução para ambas as regiões, ok? Então, a gente vai ter que analisar as duas regiões, a gente vai ter que determinar as equações de ondas para uma região e para outra região, e depois a gente vai usar uma condição de contorno para unir a essas condições. E a condição de contorno é exatamente quando, né, a partícula passa por x igual a zero. Além disso, a gente tem que verificar se a função de onda ela é finita, unívoca e contínua, certo? Então esse problema aqui ele já vai dar um pouco de trabalho, simplesmente pelo fato de ter duas regiões e um potencial diferente de zero, ok? Essa aula aqui ela vai acabar sendo dividida em duas partes, né? Mas na aula que vem eu refaço toda a ideia para concluir. Bom, então por enquanto a gente não sabe, intuitivamente a gente diria, bom, se a partícula tem uma certa energia E, total, certo? Mas o meu potencial tem uma energia muito mais alta, então a minha partícula bate no meu potencial e volta. Não tem jeito. Seria o caso da parede anterior. Se essa, né, energia estivesse um pouco mais acima, né, aqui assim, então eu poderia dizer o seguinte, bom, ela tem uma energia cinética grande, porém quando ela entra nessa região, né, existe uma compensação, né, com a energia cinética e a energia potencial. Então parte da energia, né, é potencial. Então, alguma coisa muda no seu comportamento, mas, teoricamente, ela continua seguindo o caminho, né, no seu movimento, que é um outro caso para uma terceira aula, ok? Então, basicamente, se a energia for menor do que a energia potencial, a intuição diz que a partícula vem, bate e volta, ok? Mas a gente não tem certeza disso, então vamos à procura da função de onda e tentar aplicar ela à equação de Schrödinger, ok? Bom, então do lado, vamos pensar assim, que a gente tem duas regiões, né? O lado de cá, x menor do que zero, vamos chamar de lado esquerdo, e o lado de cá como lado direito, certo? Bom, do lado esquerdo, né, a gente tem uma energia potencial igual a zero, ela é constante, mas é igual a zero. Então a equação de Schrödinger ela fica dessa forma.
A gente já resolveu esse problema na aula passada. A autofunção de onda espacial, ela pode ser escrita como A exponencial de IK1x mais B exponencial de menos IK1x, onde o nosso K1, antes era só K, agora é K1, porque vai ter um K1 e um K2. Então, agora, o nosso K1 é raiz de 2ME sobre H cortado. Então, o lado esquerdo, a gente já conhece o conjunto de equações. Do lado direito, então, eu tenho uma energia total menor do que a energia potencial. Isso implica, né, que ela não seja zero. Então, eu tenho uma energia potencial constante. Então, agora, a equação de Schrödinger independente do tempo não perde esse termo aqui. Então, agora a gente tem que ir à procura de uma autofunção espacial que, aplicada à função de onda, seja a solução dessa equação 3, ok? E aí, naturalmente, vai aparecer um K específico para essa solução, né? Então, a solução para o lado esquerdo, né, a gente já conhece. Então, a gente vai precisar para o lado direito, né? Não, desculpa. A gente tem essa solução que é bem conhecida. A gente vai à procura desta solução, né? Então, a gente está resolvendo separadamente as regiões, mas no fim, a gente vai ter que formar uma única solução que seja a solução em ambos os lados, inclusive em x igual a zero, ok? Então, a gente tem que determinar qual que é a nossa psi de x2, né, na condição de x maior do que zero e v, que é igual a v0 maior do que e, ok? E é isso que a gente vai atrás, então. A gente poderia pensar o seguinte, se a função fosse oscilatória do lado esquerdo, então a partícula poderia se mover em qualquer região dentro do intervalo x maior do que zero. A gente pode pensar o seguinte, bom, se suponha que a partícula, né, conseguisse romper aquela barreira, então ela vai perder toda a sua energia. Mesmo que ela possa, né, de alguma forma, romper aquela barreira. Porque uma coisa, né, digamos assim, é uma barreira macroscópica, né, que nem uma parede. Você vai, né, dar um soco, digamos assim, numa parede, só que, né, você não faz nada. Outra coisa é uma parede que a gente, vamos imaginar assim, um campo gravitacional, né? Um campo gravitacional, um campo elétrico. Então a partícula, de repente, ela entra dentro de uma região de um campo elétrico intenso e aquilo ali é como se fosse uma parede, né? Mas é diferente da ideia clássica, ok? Então a gente pode pensar o seguinte, bom, talvez ela encontre uma região onde tem uma força aplicada contra ela, então ela pode bater e voltar, ou também ela pode, digamos assim, superar, né, aquela região. Mas ela não continuaria, né, digamos assim, oscilando indefinidamente, né? Então a primeira sugestão é um decaimento exponencial. Então a gente sugere, né? Obviamente que essas sugestões, né, vieram depois, né, de inúmeras tentativas, né? Mas acaba ficando mais claro se a gente partir dessa tentativa. Então eu vou sugerir, né? Sugerir uma autofunção exponencial de menos k2x, ok? Veja que não tem o número, a letra imaginária aí. Então, portanto, esse decaimento é um decaimento exponencial puro, né? Então, conforme x aumenta, essa função decai exponencialmente, ok?
Bom, então vamos partir que a autofunção seja essa. Né? Então a gente vai verificar se é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Eu escrevi assim e até gostei, né, desse exit, né, para celular. Enfim, só para abrir um aspas aí. Então, primeiro de tudo, calcula a primeira derivada. Então, a primeira derivada espacial vai ser a derivada da exponencial de menos k2x, né? Deriva o argumento, cai o menos k2. Deriva duas vezes, cai de novo o menos k2, então fica menos com menos mais, fica k2 ao quadrado, exponencial de menos k2x. Mas a exponencial de menos k2x é a própria função, a autofunção, ok? Certo, então a gente volta e substitui na equação de Schrödinger independente do tempo, mas não é aquela da aula passada, é esta daqui, certo? Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, substituo, né, a derivada segunda é k quadrado, k2 ao quadrado, psi, mais v de zero, psi, que é igual a e psi, ok? Bom, então agora eu, né, construí uma equação e essa equação eu posso separar o valor de K2, ok? Né? Então, bom, depois vai ficar claro. Então, eu cheguei na expressão menos h cortado ao quadrado sobre 2m, K2 ao quadrado mais mais V0, que é igual a E. Por quê? Porque se eu pegar a equação anterior e dividir todo mundo por π, então aqui tem um π do lado de cá e tem dois π do lado de cá. Então a gente cancela ou divide todo mundo, né, para ser matematicamente mais correto, e a gente acaba chegando nessa expressão. Essa expressão vai nos levar ao valor de K2, ok? Novamente, gente, essas contas a gente vai fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, tá? Então, depois vai ficar fácil de entender. Né? Então, se eu isolar o K2 dessa expressão, para ser mais breve, eu vou encontrar que K2 é igual a raiz de 2cm, V0 menos E, dividido por H cortado. Veja que tem uma semelhança, né, entre os Ks. Ele não podia ser muito diferente disso. Ó, né, este K aqui é raiz de 2me sobre h cortado, com v de zero igual a zero, v0 igual a zero, e esse K2 que a gente encontrou agora vai ser a mesma coisa, raiz de 2me sobre h cortado, mas ainda aparece, né, já que o nosso v0 não é zero, aparece v0 menos e, ok? Joia. Então significa o quê? Que a gente sugeriu uma equação de onda, uma autofunção para a equação de onda, a gente derivou, aplicou a equação de Schrödinger independente do tempo e achou uma certa igualdade. Não achou o zero propriamente dito. Mas essa igualdade que a gente achou, ela permite isolar um termo, que é o K2. Então significa que aquela equação, aquela autofunção, né? Aquela autofunção exponencial de menos k2 x, ela é solução da equação de Schrödinger independente do tempo, desde que o nosso k tenha esta quantidade. Raiz de 2me, v0 menos e, dividido por h cortado. Ok? Né? Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela é satisfeita, né, com esta condição K2. Bom, o que significa isso? Significa que,
Se eu pegar esse K2 que eu acabei de achar, colocar nessa equação aqui e voltar e aplicar na equação de Schrödinger, aí eu vou achar um zero que é igual a zero. Entendeu? Então, o único jeito daquela equação me retornar um zero igual a zero, se e somente se K2 tiver aquele perfil, certo? Bom, como a equação apresenta uma derivada de segunda ordem, né, então é necessário que na solução geral, né, existam duas constantes arbitrárias, ok? Então, a solução encontrada, né, vai ser... Desculpa, a solução que a gente acabou de encontrar nada mais é do que uma solução particular, ok? Aí pode perguntar, não, mas por que a gente não aplicou, a gente derivou a autofunção e não a função de onda? Porque lembra que a função de onda é uma combinação linear dessas duas funções. Então, se uma é e a outra é, a combinação também pode ser. Então, não preciso necessariamente fazer a derivada da função. Posso fazer a derivada da autofunção espacial. Porque, no fundo, a autofunção temporal ela é constante. A equação de Schrödinger tem π dos dois lados, então acaba cortando sempre a parte temporal, tá? Bom, então a gente achou uma solução particular, ok? Por quê? Porque matematicamente, para ser estritamente correto, esta partícula poderia estar, né, executando um movimento indo ou voltando, digamos assim, né? Então eu posso sugerir que eu tenho uma solução menos exponencial de K2x e verificar que se o K2 for mais 2m v0 menos e sobre h cortado, ela é a solução da equação de Schrödinger, mas também a gente pode pensar que deve existir uma autofunção que seja positiva também, ok? E nesse caso, a gente encontraria um K2 negativo, no seguinte sentido. Esta autofunção exponencial de K2x, ela é a solução da equação de Schrödinger se o meu K2 for menos raiz de 2m v0 menos e dividido por h cortado, ok? A gente pode escrever, para ficar mais claro, de outra forma. A gente pode escrever que a π2 de x vai ser um c exponencial de K2x mais um d exponencial de menos K2x, ok? A gente está construindo com base com definições matemáticas muito precisas. Daí depois a gente verifica se faz sentido fisicamente, né? Então, para confirmar se essa solução é válida, basta aplicar na equação de Schrödinger independente do tempo, começando pelas derivadas, né? Então, aqui eu tenho uma autofunção matematicamente mais completa, porque ela leva em consideração o movimento no sentido positivo e negativo, ok? Então, eu faço a primeira derivada, né? Essa derivada aqui não é muito complicada, né? Então, eu tenho K2c exponencial de K2x, K1, K2. Quando eu derivo a exponencial de menos K2x, vai cair um menos K2. Quando eu fizer a segunda derivada, de novo, né, vai aparecer um K2 ao quadrado. E aí, por fim, a derivada segunda me retorna K2 ao quadrado, psi2. Né? Então, não é muito diferente daquela que a gente calculou, a menos das duas constantes C e D. Certo? Então, eu ainda, né, posso escrever a derivada segunda em termos do K.
Como eu tenho um K2 aqui ao quadrado, certo? E o meu K2 é esse valor aqui, e ele está ao quadrado, então aqui o sinal positivo e negativo não importa. Então eu posso escrever ainda a derivada segunda como sendo 2m, que multiplica V0 menos E, dividido por H cortado ao quadrado. Lembra que o H estava fora da raiz, no denominador, e eu precisei elevar o K ao quadrado. Quando eu elevei ao quadrado, sumiu a minha raiz, mas aumentou a potência no H cortado aqui embaixo. Psi2. Então, aplico na equação de Schrödinger novamente, certo? Veja que agora eu estou pegando aquela equação mais completa, com os K's bem definidos, né? E aplico na minha equação de Schrödinger. Quando eu aplico na equação de Schrödinger, né? Então, eu vou aplicar isso daqui. Então, eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica 2m, V0 menos E, dividido por h cortado ao quadrado, Psi2, mais V0 Psi2, que é igual a E Psi2. Né? Então, aqui a gente pode, né, eliminar esses carinhas aqui. A gente também pode eliminar esse h cortado com h cortado, pode eliminar esse 2me com 2me, e sobra, por fim, então, menos V0 Psi2, né? Aqui eu ainda mantive o Psi, tá? Mais menos V0 Psi2 mais E mais V0 Psi2, que é igual a E Psi2. Então, do lado de cá, acaba, né, cancelando este termo aqui com este termo aqui, e sobra, posso cancelar o Psi também, Psi com Psi. Poderia cancelar o E também, né? Mas a gente escreve a última linha, E igual a E, para verificar que a solução, né? Esta solução aqui é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, certo? Particular porque ela depende do valor de K. Ela não é geral porque não é para qualquer K, é para um K específico. Se é para um K específico, é uma solução particular. Ok? Então a gente... Eita lasqueira. A gente verificou, né, que a equação 5, né, encontrada para Psi2 é uma solução da equação de Schrödinger. Né? Então, as constantes A, B e C devem ser escolhidas de tal modo que vá satisfazer as condições de unicidade e continuidade, certo? Bom, no caso da unicidade, me dá um segundo aqui, deixa eu só pegar. As pilhas parecem estar acabando, vamos ver se ela aguenta até o final da aula. Bom, unicidade, né? Então, considerando inicialmente a Psi2 para Psi tendendo a infinito, a gente vê que o termo C2 exponencial de K2x, né, ele vai crescer indefinidamente. Bom, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a gente construiu matematicamente uma equação mais completa para a autofunção Psi2. Então, matematicamente, ela tinha que ser construída com esses dois termos. Só que um desses termos, esse crescimento exponencial, não faz sentido. No seguinte, né, considere que C seja uma constante maior do que zero. Por exemplo, 1. Então, parte do comportamento dessa partícula, tá aqui, essa primeira parte está dizendo o seguinte: conforme x cresce, a partícula cresce, né, o valor, né, dessa quantidade cresce indefinidamente. Isso não é um resultado interessante, né? Lembra, em algumas aulas anteriores, né, a gente tinha que escolher uma função que ela nem crescesse indefinidamente e nem decrescesse indefinidamente.
A equação ideal seria uma equação que tendesse a zero, tivesse um valor finito em alguma região do espaço, né? Então, esta quantidade aqui, C2 exponencial de K2x, não parece ser uma parte da solução que eu precise, certo? Né? Então, já que essa quantidade cresce sem limite, então a gente, para evitar essa solução que não tem sentido físico, mas tem sentido matemático, a gente determina que C é igual a zero, ok? E aí a gente verifica a unicidade. Bom, a continuidade significa que as soluções, né, do lado esquerdo, lembra que a gente dividiu em duas partes, lado esquerdo e lado direito. O lado esquerdo tinha um conjunto de equações que a gente já estudou na aula passada, e o lado direito tinha um conjunto... Eu falei direito aqui. Bom, enfim. O lado direito, ou seja, x maior do que zero, também tem um conjunto de equações que a gente não sabia, mas agora a gente sabe. Então agora a gente tem que unir essas duas soluções pela barreira, né, pelo limite dela. Esse limite é x igual a zero. Né? Então a continuidade vai ser verificada em x igual a zero. Então quando a função atingir esse valor, x igual a zero, vindo pelo lado direito, e atingir esse valor vindo pelo lado esquerdo, ela tem que ser igual. Isso matematicamente significa o quê? Significa escrever a psi1 de x igual a zero tem que ser igual a psi2 de x igual a zero. Eu estou impondo essa continuidade em x igual a zero. E aí a gente vai à procura de resolver esse problema. Bom, feito isso, então a nossa psi1 era a exponencial de ik1x, aplicada em x igual a zero, mais um b exponencial de menos ik1x, aplicada em x igual a zero. E a nossa parte direita, a gente se convenceu que só tinha o decaimento exponencial. Então ficou d exponencial de menos k2x, aplicada no ponto x igual a zero. Ok? Então, só aplicando a continuidade, eu encontro que A mais B igual a D. Certo? A gente não trocou 6 por meia dúzia, né? Por enquanto. Mas, enfim, a gente encontrou uma equação. A mais B igual a D. Bom, a segunda parte da continuidade dizia que ela não só deve ser contínua, como as suas derivadas primeiras também têm que ser contínuas. Então a gente executa também essa verificação. Vamos derivar, aplicar no ponto x igual a zero e verificar essa condição. Só abrindo aspas aí, né? Então eu poderia chutar uma equação com o valor dessas constantes aí, A, B, C e D. E jogar na equação de Schrödinger e verificar que é a solução da equação de Schrödinger. Outro passo é fazer o seguinte, bom, eu sei que ele tem que respeitar o critério de unicidade e continuidade, ok? Então, eu imponho a condição de continuidade e depois vou atrás de resolver, descobrir quem que são essas equações, que é isso que a gente está fazendo. Então, faço a primeira derivada da psi1 e aplico em x igual a zero. Faço a derivada em x da psi2 e aplico em igual a zero. A primeira derivada da psi1 vai ser derivar a exponencial de ik1x, então vai ficar a ik1 exponencial de ik1x aplicada em x igual a zero, mais a derivada de menos ik1x, então vai ficar menos b, ou b que multiplica menos ik1, exponencial de ik1x aplicada em x igual a zero, e do outro lado, a derivada da exponencial de menos k2x, que vai ser menos d k2 exponencial de menos k2x, e eu aplico em x igual a zero. Feito isso,
né? Aplicando x igual a zero, eu encontro IK1A menos IK1B, que é igual a menos K2D. Para ficar um pouquinho mais organizado, a gente separa IK1, que multiplica A menos B, que é igual a menos K2, que multiplica D. Então, agora, a gente construiu um sistema de equações, certo? Que são aquela anterior, que foi só aplicar a condição de continuidade na autofunção, e a outra foi quando a gente aplicou a continuidade na derivada da função. Então, a gente tem a mais b igual a d, e do outro lado a gente tem IK1 a mais a menos b, que é igual a menos K2d. Ou ainda, a gente pode, né, passar esse termo aqui, dividindo, e escrever assim: a mais b igual a d, e a menos b é igual a IK2 sobre K1, d. Então, essa daqui fica um pouco mais fácil de resolver, certo? E é isso que a gente vai resolver. Então, se eu operar a soma, ou seja, se eu somar, né, esse sistema de equação, sistema de equação a gente resolve sempre do mesmo jeito, né? A gente faz algumas operações sobre as duas equações para tentar isolar algum termo. Quando a gente isolar aquele termo, a gente joga de volta e tenta fazer outra operação para isolar um segundo termo. E assim a gente descobre os três termos. Então a gente faz isso, a gente soma. Quando a gente soma, a gente fica com 2a mais 0, porque a gente somou mais b com menos b, e do outro lado ficou 1 mais K2 dividido por K1 vezes D. Então daqui eu já consigo escrever quanto que vale o A em função de D. Então A é D sobre 2, que multiplica 1 menos IK2 sobre K1 vezes D. Acho que tem um D a mais aqui. Aqui não é D não, tá? Ou aqui não é D. Esquece esse D aqui, ó. Ah, sério. Calma aí, gente. Já o mouse volta. Calma. Enquanto isso, eu vou pegar o tapilha. Se ele não voltar com esse... Aí, voltou. Eu descobri que ele precisa de um tempo, né, para pensar. Bom, então é isso, né? Por outro lado, se eu executar a subtração, então eu cancelo o A. Então fica A menos A igual a zero e fica B menos menos B. Então fica mais 2B, que é igual a 1 menos IK2 sobre K1 vezes D. Aí daqui, isolando B, eu tenho B, que é igual a D sobre 2, que multiplica 1 menos IK2 sobre K1. Ok. Então agora eu volto. Então eu tinha um sistema de equações, mas eu consegui separar, eu consegui conhecer duas daquelas variáveis em função de uma única variável, uma única constante. Então eu volto, né? Deixa eu só voltar aqui. Ó, nós temos... Não é isso aqui ainda. Desculpa aí. Ó, a gente tinha... Deixa eu achar aqui, porque senão não vai ficar claro. Ok. Uma
Não. Aqui. Uma equação era essa daqui, do lado esquerdo. A exponencial de ik1x mais b exponencial de menos ik1x. E do lado de cá, a gente achou também quanto que vale psi2 e k2. Então, vamos voltar ali. Então, a gente encontrou psi2 e a gente verificou que o termo que sobrevive é só esse daqui. Esse daqui vai embora, certo? E a gente tem esse termo condicionado a este k aqui, certo? Enfim, condicionado àquele k. Então, a gente já encontrou as equações do lado direito e do lado esquerdo. Aí a gente resolve, né, para encontrar o valor dessas constantes e a gente consegue achar A e B em função de D. Então, agora eu volto a esse monte de conta na minha equação. Então, vai ficar tudo isso daqui, certo? O A, meu, lá atrás, tudo isso daqui era A, correto? Lá atrás, tudo isso daqui era B, correto? E o D continua sendo D. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi a autofunção psi de x em termos de D. Então, em vez de eu ter três constantes que eu não sei quanto que vale, agora eu só tenho uma, que é a D, certo? Bom, só que a D é um fator comum para todas as autofunções. Veja, o D multiplica diretamente esse conjunto de equação, o D multiplica diretamente esse conjunto aqui, e o D multiplica esse conjunto aqui. Então, se eu isolar D, eu não mudo o comportamento da minha partícula. Então, agora, o fato de eu ter descoberto quanto que vale A em função de D e B em função de D, eu continuo tendo uma variável, uma constante que eu não sei quanto que vale, só que ela é a mesma para todo mundo. Então, se ela valesse 1 ou 10, não muda o comportamento da minha partícula. Entendeu? Isso já é um resultado excelente. Eu posso ir à procura de descobrir quanto que vale meu D. Como que eu faço isso? Vou ter que normalizar, ok? Mas, enfim, então a gente... Vamos finalizar aqui, né? E esse D, no final das contas, como é um fator multiplicativo para as nossas funções, lembra que função trigonométrica ela é adimensional, né? Por exemplo, seno, o argumento pode ter uma dimensão, o argumento separado pode ter uma dimensão, mas o seno de qualquer coisa, né, esse conjunto, essa função seno, ela é adimensional. A função cosseno, ela é adimensional. Então, quem multiplica um seno ou cosseno, que determina a altura, entendeu? Se o nosso fator multiplicante é 1, então minha função seno vai oscilar entre mais 1 e menos 1. Se minha função multiplicante aqui for 10, então minha função seno vai oscilar de mais 10 até menos 10. Então, ele é um fator multiplicativo que determina a amplitude da onda, certo? Então, isso a gente descobre porque é uma característica matemática dessas funções, né? Então, o D ele pode ser determinado, só que daí a gente tem que fazer a normalização, ok? Fazer a integral de mais infinito até menos infinito igual a 1. E aí a gente determina o valor de D. E por fim, né, a gente então, por fim, a gente obteve a equação de Schrödinger, a função, né, de onda, que é a solução da equação de Schrödinger para todo o intervalo, né? Então, para intervalo x menor ou igual a zero
eu vou ter psi1 exponencial de menos IET sobre H cortado, né? E do lado direito eu vou ter, né, psi2 exponencial de menos IET sobre H cortado. E o nosso conjunto, então, de equações seria, né, para x menor do que zero, eu vou ter esta equação, né, que seria a nossa psi1, e para o lado direito, então, eu vou ter esta equação para psi2. Não a psizona, a psizinha, ok? Então, eu tenho a função de onda, que depende das autofunções psi1 e psi2. Então, eu fui e descobri quanto que vale a psi1 e a psi2. Ainda ela depende de um fator multiplicativo, mas eu sei que como são funções, né, trigonométricas, e a exponencial também é uma função adimensional, né? Então, por exemplo, aqui, né, tem que ter um argumento adimensional, né? Então, se x é espaço, K2 tem que ser 1 sobre espaço, né? Enfim, né, já falei isso. Então, o meu D aqui também vai determinar a amplitude inicial, certo? Então, nós acabamos de encontrar a equação, a função de onda, que é nós acabamos de encontrar as autofunções que, que, que compõem a função de onda, que é solução da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, a gente achou o conjunto de equações que vai descrever o movimento daquela partícula, né? Então, só para voltar, é aqui mesmo, vai. Então, só para voltar, então o que que eu tenho? Eu tenho uma partícula se movendo, né, nesta região, então ela poderia estar se movendo nesta direção ou naquela ali. Eu tenho um conjunto de equações. E do lado de cá, né, eu tenho que, a gente vai ver que obrigatoriamente a gente tem que sugerir um decaimento exponencial, né, aqui nessa região. A gente constrói com todo o rigor matemático, imaginando que essa função ela poderia ser né, crescente, né, ou decrescente, ou tender a um valor finito. A gente fica com aquele que fisicamente faz mais sentido, então a gente constrói o conjunto de equações para o lado de cá, para o lado de lá, a gente aplica a condição de continuidade, ok? E encontra o conjunto de equações. Então agora a gente tem todas as equações que determinam o comportamento da partícula em toda a região. Então, a única coisa que a gente fez nessa aula foi procurar um conjunto de equações que me determinasse o comportamento da partícula numa região e na outra região, mas não só isso. A gente tem que combinar essas equações de tal forma que a função de onda final seja válida para todo o espaço, desde x menor do que zero até x maior do que zero, né? E foi esse o resultado que a gente encontrou. Vamos parar por aqui, né? E a gente vai continuar, porque esse problema só está na metade, ok? Mas por hoje eu acho que basta, ok? Vou finalizar a gravação.